Mas, cara, é muito tenso. Na minha família a gente teve morte por Covid. E meu pai, Então. meu pai é negacionista, tá ligado? Meu pai, ele tomou... Minha mãe soube argumentar com ele pra ele tomar uma das vacinas da... Aquela que era uma dose só? Janssen. Da Janssen. Mas porque meu pai, ele foi levar minha mãe pra tomar a vacina. E aí ele falou, não vou tomar porque eu não acredito e não sei o quê. E minha mãe nem pergunta nada, minha mãe nem gosta de conversar, sabe? E Minha ele é mãe... bolsonarista. E meu pai é muito, muito. Tá vendo? E aí, não, que eu não vou tomar. Aí, na fila, minha mãe queria que ele tomasse, né? E ele, não vou. Mas minha mãe nem argumentou, só falou assim, então tá bom, não toma. Se você morrer, no outro dia eu ponho outro dentro de casa. Ele tava na fila, aproveitou e eu vou tomou. vacinar. Tô aqui mesmo já, né, meu? Já peguei a fila toda, vacinou, tá ligado? Pô, perder a mulher não, né, cara? Tomar, agora tem 2 anos já que ele tomou. Se ele pega uma gripe, ele fala, foi vacina. Tá vendo? Tomei a vacina, fiquei gripado agora, porque a vacina faz isso, cara. Ainda tem essa cabeça, tá ligado? O meu pai, eu não vou falar que eu entendo, que eu apoio. Eu acho que é errado, mas meu pai, ele é de um outro mundo, tá ligado? Tá. Ele é de uma época muito diferente, ele é de um outro mundo, ele tem a cabeça do conservador de escritório, assim, de sofá, mas eu não entendo quando é a galera nova que faz isso, velho. A galera nova me indigna quando faz isso, tá ligado? Sabe qual é a parada, Chasman? Se você for... Tem algo que eu sempre digo nas minhas falas, que é o seguinte. A forma como você se constitui, o teu desenvolvimento, ela segue uma dinâmica histórica e cultural. Tá? Você não se formou Chasman porque isso está nos teus genes. É óbvio que é uma interação complexa e dialética entre essas duas coisas. O meio e... Exato, mas sobretudo a formação da tua personalidade é um enlace dinâmico entre o teu tempo autobiográfico e o teu tempo histórico geracional. Entende? Não, isso aí eu prefiro falar. Okay? Muito bom. Tá. Olha só. O teu tempo autobiográfico é o uso que você faz das tuas escolhas, das tuas preferências e tal. E tudo isso tem uma relação muito dialética, muito de causa e efeito, não, muito de interação mútua. Acho que é mais fácil explicar assim. Entre essas duas coisas, entende? Sim. Você tem elemento A que afeta elemento B e elemento B que afeta elemento A na mesma medida. Isso Eles cria uma espécie entre de eles. simbiose. Exatamente. A forma como a tua personalidade se estabelece é a tua parcela autobiográfica interagindo com o teu tempo histórico e geracional. O espírito do teu tempo, vamos dizer assim, para facilitar a compreensão. Fica bem mais fácil. As ideias que estão vigentes no teu tempo, entende? Então, se você pegar, por exemplo, para avaliar... Porra, por que esse cara é bolsonarista, velho? Quem quer que seja. Se você avaliar o entorno, sobretudo o entorno primário do cara, principais amigos, pai, mãe, família... Núcleo familiar Exato. Entendeu? A família nuclear. Se você pegar para avaliar, você vai ver que invariavelmente existe uma pessoa que incutiu isso, tá? E eu te perguntei, por exemplo, ouvindo... Não vou usar isso porque talvez você não queira que isso seja exposto, mas... Não, pode falar, tá tranquilo. Você sabe do que eu vou falar? Não, mas pode falar. Eu te perguntei, por exemplo, a despeito de vir o seu pai, você disse, cara, meu pai é bolsonarista. E eu te perguntei, como é que você acha que você fugiu à regra? E você me disse, minha namorada. As ideias que minha namorada me expôs. E de alguma forma isso... eu fui. Aí, claro, aí você começou a pesquisar, você começa a ver, você começa a conversar, observar. Pesquisar o que eu digo não é só necessariamente ler livro. Não, ou exato, ou só pesquisar na internet, não é isso. Pesquisar é passar a olhar o comportamento da tua sociedade com um prisma crítico. Isso já é um estudo sociológico. Então, se você senta ali no metrô e ao invés de ficar jogando Candy Crush, você está prestando atenção no que as pessoas estão dizendo, no que elas estão fazendo... Do que elas estão vestindo, a pessoa se manifesta Chesman. de todas as formas. Exatamente. Isso é um estudo. Então você me disse isso. Você disse, cara, eu acho que eu me inclinei um pouco mais à esquerda por conta dessa influência que eu recebi da minha namorada. Até de não pender para a esquerda, mas de abrir a cabeça para estudar isso, sabe? Falar, por que você está falando tanto isso? E tentar entender o que ela queria dizer. E aí foi o que eu falei pra você também no carro. A partir daí, eu acho que eu me inclinei muito mais do que ela. Boa. Até.
Então, isso foi uma coisa... Porque, como eu falei pra você, eu sou nascido em Osasco, criado em Carapicuíba. Na minha cabeça, é difícil de entender hoje. Antes eu tinha a cabeça bem diferente. Mas hoje é difícil de entender uma pessoa que é da periferia, mas tem algum conhecimento, e ela não compreendeu o que é consciência de classe, tá ligado? Porque ela tá ali, mano... Estão o tempo inteiro vendendo promessa pra ela, de que se você acordar mais cedo, de se você trabalhar enquanto os outros estão dormindo, um conceito de meritocracia que não vai funcionar pra eles. Se funcionar, vai funcionar pra 1 em 1000 ali, 1 em 100, tá ligado? E eu não consigo entender como que hoje eu não consigo entender como que as pessoas não enxergam isso, cara. Não é isso que vai fazer as coisas mudarem, tá ligado? Deixa eu contribuir com algo que talvez te ajude a endereçar a complexidade dessa questão. Eu venho de uma escola na minha casa muito forte em psicologia. Eu fui criado por uma doutora em psicologia. Existe o que os psicólogos chamam, Chesman, de pensamento concreto, de uma forma muito resumida. E existe o que os psicólogos chamam de pensamento abstrato generalizador. O pensamento concreto é aquele que te vê o mundo de uma forma maniqueísta. Preto, branco, bom e ruim. Entende? Certo e errado. O cara ele não consegue entender as questões sociais que invariavelmente são muito mais sofisticadas e muito mais complexas do que isso, além do prisma do maniqueísmo, que é certo ou errado, bom ou ruim, entende? Sim. Então você vai perguntar, o Chesman é bom ou ruim? Ele é ruim. Ou ele é bom? Não, existe 1 bilhão de alternativas entre essas duas coisas e com esse tipo de abordagem eu não consigo entender o funcionamento humano com nenhuma propriedade, entende? Sim. A maior parte da população brasileira, sobretudo durante a segunda metade do século passado, cresceu assistindo programas de palco, cresceu assistindo jogo de futebol, filmes estadunidenses, assistindo imagens prontas que reforçam o pensamento concreto. E deixam pouca margem para que você desenvolva o que os psicólogos chamam de pensamento abstrato generalizador, que é a capacidade de atuar segundo um paradigma de funcionamento que percebe a tua realidade de uma forma mais elaborada, mais complexa, com nuances. Então não é preto ou branco. Você tem diferentes tons de cinza, você tem verde, você tem amarelo, você tem vermelho, você tem... Entende? Você tem todo o espectro entre um e outro. Exatamente. Né? Exatamente. O que o bolsonarismo faz é trabalhar com essa redução da complexidade. Então a pessoa passa, o bolsonarismo e todo o modelo de sociabilidade que a gente tem estabelecido fundamentalmente desde da invasão do Brasil pelos europeus. Entende? Isso faz 500 anos que vem sendo trabalhado dessa maneira. Não vai ser de um dia para o outro que vai mudar isso. Então você imagina, o cara que nasce e cresce numa periferia... Ele passa a vida inteira, o que na periferia se chama de vida de otário, né? Ou você vai cair pro tráfico. Mas, via de regra, a imensa maioria, a infinita maioria, são trabalhadores que estão sendo massacrados por um sistema no qual você trabalha o dia inteiro para ganhar pouquíssimo. Male consegue sobreviver daquilo que você ganha. Entende? O que acontece aí, cara, é que é óbvio que depois de sofrer o dia inteiro um modelo neo-escravocrata, vamos dizer assim, você chega em casa, você quer descansar, você quer tomar uma cerveja, você quer assistir uma novela, você quer assistir teu futebolzinho. Você não vai querer ler Engels. Você não vai querer ler Gramsci. Entende? Muito difícil. Só quer relaxar, né? Exatamente, mano. Você não vai se botar a fomentar pensamento crítico para entender como é que o teu próprio modelo de sociabilidade funciona. Essas forças que te escravizam. Entende? E, além de tudo, quando você busca esse entretenimento que vai te relaxar, você cai nas garras dessa mídia hegemônica, de cativeiro, corporativa, que te reforça o tempo todo a estrutura de pensamento de quem te domina. Então você está altamente inclinado a defender os interesses das pessoas que te escravizam. Você está altamente inclinado a defender a proposta meritocrática, do livre mercado, de que, mano,
Quem tem que mandar no mundo mesmo são as pessoas mais capazes, que invariavelmente são homens brancos, heterossexuais. São eles que geram emprego, são eles que fazem a renda, fazem o dinheiro circular. E eles te vendem uma promessa de que se você trabalhar mais do que você trabalha, daqui 30 anos você vai conseguir ser gerente da empresa. E aí vai ter seu reconhecimento. E não é assim que funciona. Exato. Agora veja, 120 milhões de pessoas, mais ou menos no Brasil, talvez até um pouco mais, eu preciso ver como é que está o dado tem um estudo que eles lançam que chama World Inequality Report, o reporte da desigualdade no mundo. Você deve ter, cara, algo aí entre 120 e 150 milhões de pessoas no Brasil que estão da classe média baixo para baixo. Ou seja, gente que ganha menos de 5, 7 mil reais por mês. Tá? Tô dando só valores assim... Isso na família. Exato. É porque eu tava vendo não sei se é até o mesmo, mas que para você ser considerado 1% mais rico no estado de São Paulo, por exemplo, você ganhando R$4.600. Entendeu? A pessoa, né? Você tá entre esse 1% mais rico, tá ligado? Então a galera, via de regra, não tem noção, cara. Você teve aí 115 milhões de pessoas em estado de insegurança alimentar. É o eufemismo para dizer que você passa fome, que você não come 3 vezes por dia. 115 milhões num país que tem 215 hoje. Eu não tô te falando de gente que não tem dinheiro para investir num negócio bacana, numa roupa bacana, num curso bacana. Eu tô te dizendo que 115 milhões não tem dinheiro para comer 3 vezes por dia, irmão. Você imagina, se você não tem dinheiro para comer, é óbvio que nada mais te importa. É óbvio que você não vai ter tempo para participar de podcast, para fomentar pensamento crítico, você tá com fome. Você tá nem aí para isso. Exato. Você quer resolver seu problema, tá ligado? Entende por que a periferia é tão facilmente dominada por esse tipo de preceito e por esse tipo de ideia? Porque a carestia cria um senso de urgência que te compele a ter que manter a tua cabeça fora da água o tempo todo. Você não tem tempo para se elaborar, para se articular, para efetivamente montar um processo coeso de resistência entre os pares que habitam aquela comunidade, entende? Você só quer trabalhar para dar comida pro teu filho, entendeu? Exato. E aí isso tem uma correlação muito forte com o que a gente estava conversando, por exemplo, o fantasma do comunismo. É por isso que Marx, Engels, Gramsci, esses pensadores que lidam fundamentalmente com a emancipação popular assustam tanto. Você imagina se o cara começa a entender, irmão, o que é reserva industrial de mercado, Chessman? Se o cara começa a entender o que é mais-valia. Se ele chega pro patrão dele e falou, mano, se liga, eu tava lendo um autor aí e o cara me explicou como é que funciona, o que é o capital, um processo, ele me explicou como é que esse processo funciona. Agora eu sei que você está ganhando muito dinheiro com a minha atividade aqui, né, seu pilantra? Então, ao invés de me pagar X, você vai me pagar 2X, porque eu sei que além de tudo, mesmo me pagando 2X, você ainda ganha muito mais do que eu sem ter que cair suor da sua testa. Entende? Ah, não, mas eu contrato outro. Não tem outro, patrão. Tá todo mundo pensando assim. Exato, não tem outro. Acabou a sua mamata de ser empreendedor disruptivo quando quem vai pro chão de fábrica somos nós. Ah, porque eu te dou a oportunidade de viver. Se você me dá a oportunidade, você não precisa de mim pra porra nenhuma. É essa falácia que os empresários gostam. Gente que quase que invariavelmente é branca, homem, hétero, começa a trabalhar depois que se forma na faculdade e quer cagar regra falando de mérito, de que eu sou mais inteligente, eu tenho mais mérito e eu dou a oportunidade pro trabalhador. São os empresários que dão a oportunidade pro trabalhador. Ah, é mesmo? Então, se esse é o caso, você não precisa de trabalhador, meu mano. Se você é que dá a oportunidade pro cara, toca a tua vida aí. Vai sozinho, então, né? Que você tá sendo tão benevolente. Agora, a verdade é que você não dá oportunidade pra porra nenhuma. Você explora as pessoas, fica no celular o dia inteiro, fazendo conchavo no sentido de manter o que tá instituído, vende, compra, contrata, dá ordem pra todo mundo o tempo todo. Entende? E que se der bosta, você abandona tudo, né? Que é